Olá, meus anjos! E aí, será que Leon vai conseguir perdoar a Valentina por ter desconfiado dele? É isso que a gente vai descobrir agora. Então, sem mais demoras, Desencantada, entregando-se aos segredos do amor. Um livro da série Perdida, da autora Karina Ricci, editora Verus. Capítulo 36. Eu zanzava de um lado para o outro pelos cômodos do chalé, esperando que Leão retornasse. Ele prometera que voltaria. Além disso, o senhor Moreira tinha ido para o vilarejo com a carruagem. Leão, mesmo pouco zangado, está bem, muito zangado. Não me deixaria ali no meio do nada, sozinha, sem dinheiro ou meio de transporte para regressar à cidade, não é? Ele ia voltar. Eu tentava me convencer disso. Caso contrário, acabaria perdendo o juízo. Depois que ele saíra batendo a porta, precisei de muito tempo para conseguir voltar a respirar e conter os soluços. Com algum custo, eu recobrar o controle. Tomara um banho rápido e vestira roupas limpas. Então me dediquei a tirar os lençóis da cama no quartinho dos fundos e os deixar de molho em uma tina. Esperava que a mancha vermelha que denunciava o que havíamos feito desaparecesse, antes que os empregados do chalé viessem cumprir seus afazeres. Também cuidei da sala de jantar e da cozinha. E agora estava ali, indo de ambiente em ambiente, procurando o que fazer para não enlouquecer. Ao passar pela pequena sala de jantar, pela terceira vez, avistei o caderno de Leon caído no assento de uma das cadeiras. Abaixei-me para pegá-lo, mas não me atrevi a abrir. Não consegui me forçar a testemunhar o sofrimento que eu causara. Eu tinha pensado que, se Leon retornasse ao chalé, mais calmo, talvez estivesse disposto a me ouvir. Porém, mesmo se me escutasse, o que mudaria? Como ele poderia esquecer tudo o que eu tinha feito? Porque eu não conseguia, não era capaz de parar de pensar em todas as chances que tive de lhe dizer a verdade. Mas por medo, optei por seguir com a encenação. Coloquei o diário sobre a mesa no instante em que ouvi a porta da frente se abrir. Leon! Ofeguei, correndo para a entrada. E lá estava ele, como tinha prometido. Minha respiração saiu em um longo sopro trêmulo. Disparando um olhar rápido em minha direção, ele se largou sobre a poltrona, os cabelos mais bagunçados do que nunca, a camisa para fora das calças, os 2 primeiros botões abertos, os punhos enrolados até os cotovelos, o semblante marcado pela exaustão. Precisei de uma fração de segundo para perceber que algo tinha mudado em Leon. Havia uma frieza absoluta e vazio ao redor dele. Eu tenho que voltar, anunciou exaurido. Imaginei que teria. Fitei minhas mãos emboladas em um nó tenso. Assim que chegarmos à cidade, eu vou embora. Não posso me livrar desta porcaria de disfarce ainda. Não, mas não vou mais obrigá-lo a conviver com ele. Encolhi os ombros, apoiando as mãos nas costas do sofá. Em diversas ocasiões eu pensei que o melhor a fazer seria desaparecer de vez e recomeçar em outro lugar. Pode ser uma saída. E para onde pretende ir? Quem vai ser agora? Emanuele? Ele me estudou com aquela indiferença que doía em meu corpo inteiro. Eu me contraí, magoada. Leon percebeu que me feriu e bufou, exasperado. Isso não vai nos levar a lugar algum. Aprumando-se, apoiou os cotovelos nos joelhos entreabertos, os olhos cinzentos como gelo em mim. Escute, Valentina.
Não pode passar a vida toda fugindo de alguém cuja identidade nem conhece. Essa não é a solução. Também não pode voltar para a cidade. É melhor ficar aqui no chalé por uns tempos. O quê? O chefe da guarda me contou sobre o encontro que tiveram e começou a fazer perguntas a seu respeito. Fiquei preocupado que ele pudesse ter notado algo mais. Falsidade ideológica é crime. Eu tinha que tirá-la da cidade. Ninguém a encontrará aqui. Eu vou voltar e ajudá-la a descobrir quem a empurrou do Galatea. Então aquela era a razão da viagem apressada? Ele não teria me surpreendido mais se dissesse que se transformava em um unicórnio cor-de-rosa nas noites de primavera. Vou ajudar a pegar o maldito que tentou afogá-la, prosseguiu, endireitando a coluna, esfregando as mãos nas pernas. Você não vai conseguir fazer isso sozinha. Não tem mais acesso aos suspeitos fingindo ser um criado. Mas eu tenho. Eu estava tão estupefata que tive que tatear o encosto do sofá para conseguir contorná-lo e me sentar. Você quer me ajudar? Perguntei. Meu coração, mesmo aos pedaços, se agitou com esperança. Por quê? Se eu não tivesse tido a ideia estúpida daquele passeio, nada disso teria acontecido. Encarou a ponta das botas. Por isso está em perigo agora. Não posso abandoná-la. Ah, eu devia ter previsto. Devia ter imaginado que Leon sairia em meu socorro. Ele dizia não se preocupar com a reputação. Imagino que se referisse à sua própria reputação, pois se preocupara o suficiente com a da ex-noiva, e agora fazer o mesmo com a minha, a ponto de se voluntariar para algo cujo perigo nem eu mesma conhecia. Mas havia um pequeno detalhe: eu não era Emília. Agradeço a oferta, empinei o queixo, mas posso cuidar disso sozinha. Vou voltar para a cidade com você. Meu tom petulante despertou algo nele, uma irritação ou coisa assim. Por que é incapaz de se manter segura por 5 minutos? Ele se levantou da poltrona perambulando pela sala. É a minha vida, Leon, e eu não podia arriscar a dele. E não vai ter uma para se preocupar se voltar à cidade. Esfregou a boca. Compreende que o que você fez é bárbaro perante os olhos da justiça? Sabe qual é a punição para esse crime? Sim, enforcamento. E mesmo assim você quer voltar? Seu olhar incrédulo se prendeu ao meu. Não posso permitir que você resolva tudo por mim. Não posso deixar que tente corrigir um erro meu. Eu farei isso. É a minha vida. Repeti. Ele tentou, mas não conseguiu ocultar a mágoa. Porcaria. Porque toda vez que eu me virava, acabava magoando Leon. Era a última coisa que eu desejava fazer. Antes que eu pudesse dizer alguma coisa, ele aprumou os ombros, a expressão dura. Muito bem. Faça como quiser. E não se preocupe, Valentina. Se tudo funcionar como eu planejei, em breve você será livre para fazer o que quiser com a sua vida e se libertará para sempre da minha interferência. Fazendo a volta, foi para as escadas. Enquanto eu piscava para impedir que as lágrimas escapassem e as suas palavras se assentassem, pesadas e cortantes em meu coração. Leon ficaria do meu lado pelo tempo que eu precisasse e depois sairia da minha vida para sempre. Eu já sabia que seria assim. Só esperava que o milagre pudesse acontecer. Naquele instante, a esperança secou e morreu em meu peito com uma batida dolorosa. Estava acabado, pensei.
acompanhando os olhos enquanto ele subia os degraus e desaparecia no segundo andar. Nada entre mim e Leon jamais teria chance de existir. Como se pudesse ouvir meus pensamentos, Leon fechou a porta do quarto com uma batida enfática. Entendi o recado. Ele me deixava de fora da sua vida. Um grito de dor profunda me tirou o equilíbrio, me fazendo apertar os olhos com força. Atônita, percebi que o grito de agonia não pertencia a algum ser humano moribundo ali perto, nem a algum animal à beira da morte. O grito vinha do meu coração. Eu zanzava pelo escritório de Leon, observando-o rabiscar em seu diário. Tinha me oferecido para fazer isso, mas desde que chegáramos à cidade, naquele início de tarde, ele não me permitia fazer quase nada. Ao que parecia, eu não tinha mais um emprego também. Muito bem, comentou, examinando as notas. Além da tripulação, temos 5 possíveis suspeitos: Miranda, Romanov, Almeida, Torres e Pereira. Nogueira, corrigi. Tanto faz. Ele relanceou a bandeja que a senhorita Lúcia trouxera havia pouco mais de meia hora, e o meu prato quase intocado. Enrugou a testa. Você não comeu muito. Vai acabar ficando doente. O fato de ter comido alguma coisa já é um milagre. Meu estômago está revirado. E a pressão no peito havia retornado com força máxima, como se uma casa houvesse se assentado ali. Ele abriu a boca, pronto para argumentar, mas no último instante a fechou, fazendo uma careta, voltando a se concentrar no papel. Você é quem sabe, pigarreou. Alguma dessas pessoas, além de Miranda, teria motivação para querer tirar você do caminho? Não que eu saiba. Já me fiz essa pergunta 1000 vezes, mas não consigo encontrar um motivo plausível para uma atitude tão extrema, nem mesmo uma motivação menor. Miranda parece a única que lucraria alguma coisa com o meu desaparecimento. E, depois que eu vi na rua daquele amigo do Sr. Nogueira, tudo me leva a crer que foi ele. Eu tinha dedicado a última hora a lhe dar cada detalhe de que pudera me lembrar a respeito daquela noite tenebrosa. Leon podia não me querer mais. A maneira distante como se portava afirmava isso, mas estava realmente preocupado. Era mais do que eu poderia esperar. Eu estava pensando em ir até a casa dele, confessei. O quê? Se Leon ficasse um pouco mais furioso, acabaria por rasgar ao meio o caderno no qual tomava notas. Você perdeu o juízo, Valentina? É o único jeito. Tenho que encontrar a outra abotoadura. É a única coisa concreta que tenho. Não, sacudiu a cabeça categoricamente. De maneira alguma. Não posso permitir que fique a 10 metros de distância daquele sujeito, muito menos que se coloque dentro da casa dele. Mas, Leon, eu preciso. Sem uma prova, não posso acusá-lo de nada. E você a terá, mas de maneira segura, enfatizou, arqueando uma sobrancelha. Está tentando chegar ao cerne do problema pelas beiradas, em vez de ir direto ao assunto. Temos que começar por Miranda. Não chegaremos a lugar nenhum sem antes descobrir se ela está ou não envolvida. Se ela estiver mesmo metida nisso, teremos que fazer com que nos leve ao seu comparsa. Bom, o plano dele parecia melhor que o meu, que até o momento se resumia a invadir a casa dos Nogueira durante a madrugada e rezar para que ninguém corresse atrás de mim com uma pistola carregada. Apenas confia em mim, Leon disse, notando minha hesitação. Então puxou um papel de carta,
mergulhou a pena no tinteiro e começou a rabiscar. Seu braço esbarrou em algo pequeno, que correu sobre o tampo da mesa e caiu aos meus pés. Abaixei-me para pegar. Ah, certo. Ele coçou uma sobrancelha. Poderia pedir ao Sr. Abelardo que a devolva ao Sr. Torres? Fitei a chave dourada com a argola em formato de coração, depositada em minha palma. Um suspiro me escapou. O que foi? Leon quis saber. Dei de ombros. Eu só estou um pouco triste por deixar o chalé para trás. Passei momentos de terrível aflição lá dentro, mas também um dos mais felizes da minha vida. Foi a coisa mais próxima de um lar que tive nesses últimos anos. Então ri, quando tudo o que queria fazer era cair em prantos. Acho que isso diz muito sobre a minha vida, não? Sua indiferença retrocedeu um pouco, dando espaço para outra emoção. Contive um gemido. Não se atreva a sentir pena de mim, Leon. Eu me levantei, cruzando os braços enquanto olhava pela janela sem realmente ver nada. Eu não vou suportar. Ouvi a cadeira ranger quando ele ficou de pé, seus passos macios sobre o tapete até parar atrás de mim. Eu lamento muito, Valentina, sobre sua mãe, murmurou. Nunca tivemos oportunidade de falar sobre isso. Não deve ter sido fácil. Eu ri outra vez, sem humor. Não. Quer conversar sobre isso? Perguntou com gentileza. Forcei-me a virar e enfrentar seu olhar. Leon mantinha a postura descontraída, as mãos nos bolsos, e não havia piedade em sua expressão. Bom, talvez um pouco, mas a emoção predominante ali era inquietação. Eu me recostei à estante, apoiando as palmas na base. Não, Leon, não quero, porque eu já havia superado o luto. Não foi fácil, nem um pouco, porque tive que fazer isso sozinho. Papai se casou com Miranda e estava ocupado com a esposa grávida. Isso a magoou, ele constatou em voz baixa. Diariamente. Foi como se ele tivesse substituído a minha mãe, como se ela fosse dispensável. E então eu descobri que ela nunca esteve doente, que sua hora não tinha chegado. Alguém decidiu que seria assim. É como se ela tivesse me deixado outra vez. E sabe o que é pior? Ele fez que não. Tenho certeza de que meu pai vai ficar louco de raiva quando souber que ela foi assassinada. Mas suspeito que será pela infidelidade de Miranda e não pelo que ela e seu amante fizeram à minha mãe. Eu sinto muito. Seus lábios quase desapareceram, comprimidos em uma pálida linha fina. De verdade. O pesar genuíno fez um nó se apertar em minha garganta. E eu mordi o interior da bochecha, tentando não chorar. Se começasse, desconfiava de que jamais pararia. Então, não. Eu me desencostei da mobília, aprumando os ombros. Não quero falar sobre isso. Não quero pensar que poderia ter sido diferente, que mamãe ainda poderia estar aqui se eu não tivesse insistido que fôssemos à confeitaria. Eu só queria que ela saísse um pouco. Ri sem humor. Pensei que talvez uma distração a tirasse daquela amargura constante e motivada pelo caso do meu pai com Miranda. Eu nunca imaginei. Não foi sua culpa. Ele se adiantou, dando um passo à frente, o rosto cinzelado com resolução. E juro que parecia querer me tocar. Sua mão chegou a se erguer um pouco, mas no último instante ele a deixou cair. Aquele homem teria agido de outra maneira, em outro momento, e o desfecho teria sido o mesmo. Não foi culpa sua. Eu me encolhi.
Procuro não pensar muito nisso, ou vou acabar perdendo o juízo. Evito pensar também que minha vida seria diferente se ela não tivesse partido tão cedo, que eu não estaria tão sozinha e perdida, cometendo um erro após o outro, que ela ouviria meus lamentos e minhas incertezas, me aconselharia e então diria: agora pare com a choradeira, seus olhos vão ficar vermelhos. Não é uma visão atraente. Acabei rindo outra vez, mas o riso logo ameaçou seguir outro caminho. Pisquei depressa, engolindo com dificuldade. Enfim, não quero falar sobre nada disso. Eu entendo. Sua voz era baixa e insuportavelmente carinhosa. Mas se em algum momento mudar de ideia, estarei aqui para ouvir. Estará? Questionei incerta. Nós somos amigos. Fomos amigos. Esfregou a testa, ou algo assim. Algo assim. Era a melhor definição, de fato. Um sentimento quente e ao mesmo tempo dolorido se espalhou em meu peito. Leão ainda era meu amigo, ou algo assim. Era mais do que eu podia sonhar. Mas então ele disse: pelo menos enquanto eu ainda estiver na cidade. Clareei a garganta. Obrigada pela oferta, capitão. Mas estou bem. É melhor eu ir procurar o Sr. Abelardo e devolver a chave do chalé. Valentina, sem hesitação dessa vez, estendeu o braço em minha direção. Eu me esquivei, escapando daquela sala o mais rápido que consegui. Não podia ficar ali nem mais um instante, ou ele veria em meus olhos como sua sentença me devastara. A noite avançava. A hora de ir para a cama já tinha passado havia muito, mas eu não conseguia me aquietar. Andando pela sala principal, em um vai e vem aflito. Os outros empregados já tinham subido para seus quartos fazia algum tempo, e eu continuava ali, as mãos suadas, a boca seca. Refestelado na poltrona verde, Leon me observava por detrás de um livro. Soltou um suspiro agastado. Valentina, não há motivo para toda essa agitação. Poderia se acalmar? Estou calma. Sim, sua calma vai acabar por deixá-la tonta se não parar de ir e vir. Eu já estou. Tentou se concentrar no volume em suas mãos. Não fique tão ansiosa. Miranda virá. E acha que isso é motivo para que eu me tranquilize? Ele não entendia? A resposta de Miranda ao convite para um chá chegara no começo da noite, em um caro papel cor de creme embebido naquele perfume enjoativo. Claro que ela viria. Desde então, eu me encontrava em um estado de agitação tão profundo que não era capaz de me concentrar em uma única linha de raciocínio. Leon, por outro lado, se comportava como se estivesse prestes a se encontrar com um dócil filhotinho. Como pode ler em um momento como este? Perguntei, quando ele virou uma página. A leitura aquieta minha mente. Devia experimentar. Se eu fosse capaz de conseguir enxergar as palavras, ele provavelmente teria razão. O mais próximo que consegui de aparentar algum sossego foi parar de zanzar de um lado para o outro e me sentar no sofá. Ele me observou por um breve momento, antes de retomar a leitura. Leon estava me tratando com certa cordialidade. Mantinha-se distante e frio, mas, como ainda não tinha tentado me esganar nenhuma vez, achei que era um bom sinal. O que está lendo, afinal? Perguntei. É o ingenioso hidalgo Dom Quixote de la Mancha. Eu adorava ouvi-lo falar em seu idioma. Era tão bonito e melodioso que aquietava meus pensamentos. Mordisquei a unha do polegar,
estudando-o. Talvez se ele lesse em voz alta, menos absorto do que tentava demonstrar. Leon fechou o livro com um baque surdo e foi até a mesinha no canto, se servindo de uma bebida. Ao retornar, tinha 2 copos. Ofereceu-me um deles. Eu já disse mais de uma vez que tudo ficará bem. Você não pode saber, rebati, aceitando o gin. Nem do que minha madrasta é capaz. Nem eu mesma sei. Se ela desconfiar de alguma coisa, ela não tem motivos para desconfiar. Meu bilhete dizia apenas que eu a convidava para um chá. Tudo o que temos a fazer é esperar e manter você longe dos olhos dela. O quê? Ele pretendia enfrentá-la sozinho? Eu me levantei em um salto, derramando um pouco de bebida na manga da camisa e do paletó. De jeito nenhum. Você vai estar segura, garantiu, entendendo minha inquietação de maneira equivocada. Mas você não. Leon piscou uma vez, ofensivamente perplexo. E naquele instante eu compreendi a dimensão do que eu tinha feito a ele. Doeu. Muito. Suspirando, tomei um gole da bebida, que naquela noite já não pareceu tão ruim assim, e tentei conservar algum controle. Você me ofereceu ajuda e eu aceitei, mas não posso permitir que faça tudo sozinho. Faremos isso juntos ou não faremos de jeito nenhum. Porque, se para ter minha vida de volta você tiver que colocar a sua em perigo, então prefiro continuar fingindo que sou um rapaz. E, francamente, não existe nada que eu deteste mais que estas calças. Algo reluziu nas íris metálicas, mas Leon tentou esconder sob rigoroso controle. Temos um impasse. Ele me observou enquanto sorvia um gole. Porque eu também não posso permitir que você se coloque em mais perigo do que já está. A diferença é que eu não tenho alternativa. Você, sim. Eu o encarei, irredutível. Se existia alguém mais insistente que aquele homem, eu ainda não tinha conhecido. Leon sustentou meu olhar por tanto tempo que senti minha determinação esmorecer. Pensei que ele gritaria comigo ou ameaçaria me amarrar ao pé da mesa. Em vez disso, relaxou a postura e soltou um suspiro agastado. Alguém já tentou vencer você em uma discussão? Ele se curvou para deixar o copo na mesinha de centro. Bom, tem um espanhol irritante que nunca deixa de tentar. Brinquei, mas imediatamente me arrependi. Nosso relacionamento não era mais assim. A implicância de que eu passara a gostar tanto não se encaixava. Por isso eu fiquei tão estarrecida ao ver Leon abrir um sorriso curto e dizer: mas que grande idiota! Era a primeira vez que ele sorria desde que eu lhe contara toda a verdade. Ele podia não ter notado, mas eu sim, e me vi incapaz de não corresponder. Embasbacada, observei seu sorriso se alargar ainda mais, até as ruguinhas surgirem no canto dos olhos, a cicatriz quase desaparecendo. Sem aviso, a atmosfera da noite anterior preencheu a sala, e achei muito difícil respirar. Eu estava quase certa de que Leon sentira a mudança também, pois sua expressão se aqueceu, ganhou cor e um brilho faminto, que fez pouco pelo meu juízo havia muito ausente. Não me lembro de ter me movido ou de vê-lo se mexer, mas devemos ter feito isso, pois sua respiração sapecou minha pele, nosso rosto separado por alguns poucos centímetros. Todo o meu corpo respondeu àquela proximidade de maneira violenta. Minha respiração perdeu o compasso.
Meu pulso correu desenfreado, retumbando na garganta e nos ouvidos, nos lábios que ainda guardavam seu gosto. Leon percebeu como estávamos próximos com uns segundos de atraso. De súbito, deu alguns passos para trás. Tentou demonstrar indiferença na maneira como se movia pela sala, os ombros retos, mas seu peito subia e descia rápido demais para que eu acreditasse nisso. Você teve um dia e tanto. Vá para a cama e descanse, Valentina. Sua voz saiu rouca. Pigarreou. Amanhã resolveremos os detalhes. Parecia a única coisa sensata a fazer, por isso assenti. Deixei o copo dedinho ao lado dele e, meio aos tropeções, fui para o meu quarto. Manteiga já estava à minha espera, espalhado na cama. Depois de me despedir, mantendo apenas a camisa que me chegava ao meio das coxas, eu me esforcei para me manter calma, me enrolando ao meu amigo peludo quentinho, tentando acompanhar o ritmo de sua respiração, enquanto acariciava seus pelos macios. Como não surtiu efeito, comecei a fazer cálculos utilizando apenas números primos, uma brincadeira que desde criança me ajudava a me concentrar, mas nem a matemática me socorreu dessa vez. Ansiosa demais para permanecer deitada, me levantei da cama, tomando cuidado para não acordar meu cachorro, e perambulei pelo cômodo minúsculo por um tempo. O cachorro ergueu uma das orelhas, ainda adormecido. Com medo de acordá-lo, joguei o paletó sobre o ombro e saí do quarto na pontinha dos pés. Ia seguir o conselho de Leon, escolher um dos livros em seu escritório e deixar minha mente se aquietar, usando as palavras como bálsamo. Senti o ar frio arrepiar minhas pernas ao chegar às escadas, e só então me dei conta de que não tinha vestido as calças. Mas não pretendia me demorar, todos já estavam dormindo, por isso apenas segui em frente. Eu tinha a intenção de ir para o escritório dele, mas não foi para lá que meus pés me levaram. Foi com profundo estarrecimento que me vi diante da porta do quarto de Leon, uma mão muito semelhante à minha na maçaneta. Que raios eu estou fazendo? Leon deixara claro, estava me ajudando e sendo compreensivo enquanto eu corria risco. Depois disso, me apagaria de sua mente e da sua vida. Procurá-lo depois de tudo o que acontecera na noite passada e naquela manhã era um tremendo erro. Com algum esforço, obriguei meus dedos a soltarem o metal, mas não tive muito sucesso em fazer minhas pernas se moverem. Estava ameaçando cortá-las fora caso não me obedecessem e me levassem para longe daquele aposento quando a porta se abriu. Leon, vestindo apenas as calças, surgiu sob o batente. A luz fornecida por uma vela dentro do cômodo banhou a pele dourada, conferindo-lhe contornos cintilantes. Mas foi a emoção que vi aquecer aquelas íris que fez meu estômago dar uma cambalhota. Pensei ter ouvido alguma coisa, falou em voz baixa. Então minhas pernas finalmente pareceram entender a gravidade da situação e se moveram. Só que o senso de direção delas não era dos melhores e eu acabei dentro do quarto, em vez de longe dele. Afastando-se para me dar passagem, Leon esperou que eu entrasse para fechar a porta. Reparei que a cama ainda estava feita, a vela tremulando sobre a escrivaninha, o diário aberto, a ponteira da pena mergulhada no tinteiro. O que faz aqui? Ele perguntou atrás de mim. Virando-me, encontrei seu olhar espantado. Mas nem tanto. Eu fui incapaz de mentir. Eu não sei. Leon correu uma das mãos pelos cabelos escuros, o músculo em seu bíceps se contraindo. Valentina, por favor, não me mande embora. Apertei as mãos sobre a barriga e o medo gélido que ali se instalou. Ele riu, mas não conseguiu esconder o desespero. E o que faz pensar que eu sou forte o bastante para isso? Abriu os braços,
Você faz alguma ideia do poder que tem sobre mim? Eu balancei a cabeça devagar. Não fazia ideia de ter algum poder sobre Leon, mas estava muito ciente de tudo o que aquele homem despertava em mim. Eu me tornava mais consciente do meu próprio sexo, da minha feminilidade, da minha força, dos meus desejos, e gostava daquilo. Leon, minha luta com as palavras despertou uma emoção nele, e em 2 passadas largas Leon parou a centímetros de mim, as mãos em meus ombros. Sabe como estou me forçando para mantê-la longe? Sua voz aflita tremeu um pouco. Sabe quanto tem me custado, Valentina? Mesmo que eu esteja com raiva de você, uma parte minha ainda deseja mais do que deseja respirar. E está cada vez mais difícil, pois as lembranças da noite passada estão muito nítidas em minha mente, em meu corpo. Tento me convencer de que foi um erro. Ele me puxou delicadamente para seu peito, os olhos nos meus, mas não consigo. Prendi o fôlego, incapaz de murmurar palavra alguma. Este é um bom momento para dizer que eu estou enganado, sussurrou, um sorriso torturado lhe curvando os lábios. Mas eu também não consigo, Leon. Sua risada, um som repleto de desespero, vibrou no ínfimo espaço entre nós. Como posso fazer a coisa certa se me olha desse jeito? Atormentado, fechou os olhos, a cabeça pendendo de encontro à minha. O vinco entre as sobrancelhas e as mãos em punho, enroscadas no tecido sob meu paletó, indicavam a luta que ocorria dentro dele. Por um momento interminável e assustador, temi que ele fosse me arrastar porta fora. Apoiei as mãos em seu peito, sentindo as batidas erráticas assumirem uma cadência cada vez mais veloz, revirando o cérebro em busca de algo que pudesse acabar com aquele tormento. Mas meu toque pareceu colocar um ponto final em sua batalha. Leon sorgueu as pálpebras. Seus olhos, aquelas lindas estrelas prateadas, não tinham mais o véu de angústia, eram apenas fogo. Assim como foi o beijo que veio depois, e também a temperatura de seu corpo ao me tomar nos braços e me levar para a cama. E foi um verdadeiro incêndio tudo o que aconteceu entre aqueles lençóis negros, ardente, urgente e devastador. No entanto, quando as últimas chamas nos abandonaram, ainda perdidos em êxtase, o que senti enquanto ele me abraçava e me mantinha colada em seu peito, beijando-me sem pressa, e por tanto tempo que eu me dissolvi, como se a partir daquele instante eu fizesse parte dele, assim como ele fazia parte de mim. Foi ternura. Adormeci aninhada em seu abraço, mesmo sabendo que aquela noite não mudaria nada entre nós, não aplacaria sua dor, não diminuiria sua mágoa, não alteraria o passado. Ainda assim, pelo menos naquela madrugada, ele era meu, só meu, e fingi que viveríamos naquele instante por toda a eternidade, que o dia seguinte jamais chegaria. Mas o amanhã chegou, e não incluía Leon. Nossa, gente, que história, né? Nossa, eu tô assim que... Nossa, quanto mais eu leio, mais eu quero ler. Eu não sei se vocês estão assim. Então, bom, vamos nos despedir por aqui. Não se esqueçam de deixar o like, de se inscrever no canal, tá bom? Um beijo e até a próxima.